Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o Pedro Henrique Rosa. Eu sou sócio, cofundador do Escolar Gestão Escolar. A gente trabalha com desenvolvimento de softwares para instituições de ensino no que diz respeito à gestão e estamos aí há quase 13 anos no mercado tentando entregar soluções que agreguem valor às instituições de ensino, tá? na parte de gestão. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a inadimplência escolar. Por que a gente vai conversar nessa primeira de várias séries que nós estamos falando sobre a inadimplência escolar? Nada mais óbvio do que por se tratar de um problema que é o maior entre as instituições de ensino. É um problema que realmente assola as escolas e elas têm que estar preparadas para isso, elas têm que se planejar, elas têm que se organizar, contando que a inadimplência é uma questão que naturalmente ela vai ser inevitável. Então, para a gente começar a falar um pouquinho de inadimplência escolar, nada mais justo do que falarmos sobre o nosso contexto brasileiro, né? A questão da fragilidade econômica do nosso país. Eu vou começar mostrando para vocês o primeiro gráfico que nós pegamos da Confederação Nacional do Comércio, que eles dizem basicamente o seguinte: o endividamento das famílias brasileiras gira em torno de 60,8%. Isso significa que 6 em 10 famílias, basicamente, têm algum tipo de dívida contraída, seja no curto, médio e no longo prazo. Como vocês podem perceber, houve uma evolução de 0,6% de 2016 para 2017. Da mesma maneira, as famílias endividadas que têm essas contas em atraso, nós temos um percentual de 25,4%, uma evolução de 2016-17 de 1,2%. E desse bolo todo, as famílias que não têm condições de pagar as dívidas em atraso, 10,2%. Então, a gente vendo essas estatísticas que nos foram passadas, não fica muito difícil prever o cenário para escolas. Não somente para escolas, mas também para o comércio como um todo. Mas a gente está falando aqui em específico de escolas e vamos chegar um pouquinho mais para frente e falar o porquê que esse problema se agrava ainda mais. Tá? Então, falando um pouquinho, fugindo um pouquinho do contexto econômico, a gente vai falar agora da inadimplência escolar, as causas dela, os agravantes que elas têm dentro e fora da escola. A inadimplência escolar para os pais dos alunos matriculados e também para instituições de ensino. Então, os dois lados são prejudicados como um todo, então vamos tentar entrar em detalhes, não muito, né, porque a gente não tem muito tempo aqui na nossa gravação, mas eu vou tentar entrar um pouquinho em detalhes o porquê que isso hoje acontece. Bom, junta-se o contexto econômico brasileiro que não é tão favorável, questão de endividamento de famílias, condições que essas famílias têm de honrar com as suas dívidas. Nós temos também algumas leis que abraçam as instituições de ensino no que diz respeito à proteção do aluno. Okay? Mais em específico, nós estamos falando aqui da lei de número 9870, de 23 de novembro de 1999. Ela foi promulgada no governo Fernando Henrique. E dentre os vários artigos que a compõem, nós temos alguns aqui que valem a pena citarmos, como por exemplo o artigo 5º. Vamos lá. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. Bom, ou seja, o que a gente entende desse artigo? Ao mesmo tempo que o aluno que não está inadimplente, salvo quando está inadimplente, ele tem o direito a fazer a renovação da matrícula dele. Caso ele esteja inadimplente, ele não terá o direito à renovação de matrícula, se assim a escola o desejar. E isso já entra numa outra questão, que quando a gente fala de renovação, é ao final do ano ou semestre letivo, quando a gente está falando aí de uma faculdade,
o ano, quando a gente está falando de uma escola de ensino regular, isso aí já entra em um outro detalhe, que durante o período, a escola basicamente não pode privar o aluno de nenhum aspecto pedagógico, de acesso à aula. O aluno ele tem direito a fazer a prova, o aluno tem direito a recolher os seus documentos, ok? E ele pode, inclusive, se transferir para outra instituição de ensino, se assim o desejar, mesmo estando inadimplente, ok? Então, vamos falar aqui do artigo 6º, que tem um pouco a ver com o de cima. São proibidas as suspensões de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplência. Okay? Tanto é que o desligamento do aluno por inadimplência poderá ocorrer ao final do ano letivo ou no ensino superior ao final do semestre letivo, quando a instituição adotar o regime didático semestral. Ou seja, é uma lei que a gente tem que colocar um pouco na balança e entender que, ao mesmo tempo que ela protege o aluno, e nada mais justo do que o aluno ter direito à educação, que é um dos aspectos mais nobres da nossa civilização, ao mesmo tempo que ele tem esse direito, mesmo estando inadimplente, a instituição de ensino ela é, de certa maneira, prejudicada. Então não tem como a gente dizer que essa lei é ruim. Ela é boa, porém ela cria problemas. Okay? Então esses problemas caem justamente na questão da inadimplência. Temos também o Código de Defesa do Consumidor. Isso é um óbvio, é mais do que óbvio, não só para escolas como para qualquer outro tipo de relação comercial, que o aluno ele não pode sofrer, além dele não sofrer penalidade pedagógica ou constrangimento, ele não pode ser exposto ao ridículo. Isso aí é muito óbvio, isso não deve ser feito de maneira nenhuma. Isso cabe até processo legal, caso isso seja comprovado. Okay? Temos também o cenário político, né? Um cenário político de instabilidade, muita polarização na nossa política brasileira, muitas pessoas de um lado, muitas pessoas de um outro lado, e muita incerteza sobre o que vai acontecer a partir de 2019. Estamos em 2018, temos eleições. 2019 é um cenário que ainda é incerto para a economia brasileira e, em especial, para a educação. Okay? Então, isso tudo contribui para esse cenário adverso de inadimplência que as escolas hoje passam. Vamos falar um pouquinho de consequências da inadimplência para a curto, médio e longo prazo. Então, para começar, se a escola não fizer um planejamento considerando a inadimplência, ou seja, você tem lá o teu fluxo de caixa, você tem o teu planejamento no meio do que você tem que gastar, só que você não pode considerar 100% da tua receita para essas despesas. Por quê? Porque você tem que colocar a variável inadimplência em jogo. Senão você não vai conseguir arcar com as suas despesas em dia. E o teu fluxo de caixa pode naturalmente ficar comprometido. Então, pode acontecer de despesas recorrentes, incluindo aí salários principalmente, que é o mais importante, pode acabar não sendo pagos. Okay? No longo prazo, a escola ela pode não, por falta de organização, obviamente, poderá não dispor de recursos para novos investimentos. Se você tem uma escola, obviamente que você quer que sua escola cresça, obviamente que você quer ter mais alunos, mas para isso você precisa investir. E para você investir, você precisa ter recurso. Para você ter recurso, você precisa ter organização. Ou seja, sem esse tipo de organização, contando com a inadimplência no teu orçamento e sabendo o que vai entrar, quando vai entrar, uma estimativa, sem isso você não vai conseguir ter a organização para, primeiro, honrar com as tuas dívidas a curto prazo e, segundo, ter recurso para investir no longo. Beleza? Bom, então vamos falar sobre formas tradicionais de combate à inadimplência. Então, antes da gente entrar no detalhe, no todo, nós precisamos entender que para a gente resolver esse problema, nós temos que atacar por 3 linhas. Okay? A primeira delas é o planejamento,
que eu havia resumido aqui para vocês anteriormente. Então, sem planejamento você não consegue o resto. Precisa se planejar. A prevenção, então, o que é a prevenção? É você tentar evitar que aquelas parcelas se atrasem através de medidas muito simples. Que você faz com que o aluno seja adimplente, pague o teu boleto em dia, e assim você consegue evitar a inadimplência. E por fim, quando você já não consegue mais receber aquela parcela, ela já está em atraso, nós temos o combate à inadimplência. Como fazer com que aquelas pessoas que atrasaram a tua mensalidade, elas paguem, ou boa parte dessas pessoas paguem, mantendo aí a tua inadimplência baixa, certo? Antes da gente falar sobre planejamento, eu gostaria de citar aqui para vocês uma estatística interessante que nós levantamos há pouco tempo, que diz respeito aos percentuais. Então, quando nós falamos sobre inadimplência, nós temos dois tipos de inadimplência. A inadimplência real e a inadimplência atualizada. O que isso significa? O que é inadimplência real? Você está no dia 31 de julho, você virou o mês, você está no dia 1º de agosto. Chegou no dia 1º de agosto, quantos alunos deixaram de pagar em julho? Imediatamente após a virada do mês. Essa é a inadimplência real. A inadimplência atualizada nós estamos agora em setembro de 2018 e eu preciso saber qual é a minha inadimplência do mês de julho. Ou seja, até o dia de hoje, qual que é o percentual de alunos que deixaram de pagar os vencimentos de julho. Então, essas duas informações elas são muito importantes para que a gente consiga traçar o nosso plano a partir daqui. Dentre as estatísticas que nós levantamos, nós identificamos que o percentual de não recebidos logo após a virada do mês, ele gira em torno de 15 a 20% em média nas escolas. Ou seja, entre 15 a 20% daquilo que está projetado para você receber naquele mês, você não vai receber naquele mês. Você vai receber no mês seguinte, você vai receber dali 2, 3, 4, 5 meses, ou você não vai receber. Então, em média, virou mês 15 a 20%. Fechado? A inadimplência atualizada, e isso é a informação mais interessante que a gente conseguiu reunir até aí. É muito simples a gente calcular essa inadimplência real. Mas a atualizada ela é mais interessante. Por quê? Porque pegando a inadimplência atualizada, a gente percebeu que ela tende a zero, ou ela tende a um valor muito próximo de zero, após 3 ou 4 meses do referido mês. Então, nós estamos lá no mês de julho. Vamos continuar falando aqui do mês de julho. Você vai conseguir receber praticamente tudo, ou quase tudo, ou diminuir essa inadimplência do mês de julho para perto de zero, depois de 3 ou 4 meses passados. Ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro. Ao final de novembro, você já vai ter recebido, segundo as nossas estatísticas, basicamente tudo aquilo referente ao mês de julho vencido. Ok? Então, temos aí essas duas informações que elas vão ser importantes para o nosso próximo passo, que é a questão do planejamento. Ou seja, quando você for fazer o teu planejamento orçamentário do ano, e aí você precisa trabalhar com estimativas. Obviamente que quando a gente pensa para frente, a gente não pensa em números concretos, são números estimados. E muito dessas estimativas vão da tua experiência como gestor de escola, como diretor, ok? E também dentro de algumas informações que foram passadas aqui nessa conversa. Então, faça seu planejamento orçamentário do ano. Tenha uma estimativa do total de matrículas que você vai fazer. Você pode até ter iniciado matrículas no mês de setembro, outubro, você vai startar o próximo ano em janeiro, você já sabe mais ou menos o tanto de matrícula que foram feitas, jogue a estimativa um pouquinho para cima, faça o teu critério que mais se adequar para a tua instituição de ensino e também faça uma estimativa do teu fluxo de caixa para esse semestre, considerando um percentual aproximado de inadimplência de 15 a 20% e ao mesmo tempo que você vai receber basicamente quase tudo isso nos 3, 4 meses seguintes. Ok?
não se esqueça, inadimplência real e atualizada. Utilize também como base, se você tiver, obviamente, essas informações, o histórico de inadimplência teu dos anos anteriores. Isso costuma sempre se refletir nos próximos anos, seguindo um padrão, um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês como trabalho com tecnologia, faço desenvolvimento de software para a escola, temos aqui o Escolar Gestão Escolar, e dentro dele nós temos aí, inclusive, uma tela, no caso seria um relatório, que mostra, de fato, a estatística real e atualizada. Então, nós temos aqui um exemplo, como vocês podem ver, um relatório de inadimplência que trabalha com percentuais. Ele basicamente vai mostrar para você a tua inadimplência real no referido mês. Então, nós temos aqui a receita prevista, recebimentos, os descontos e a inadimplência na virada do mês. Nós temos aqui algo em torno de 15, 20, 16, 20, 21. Então, gira em torno mais ou menos daquelas estimativas que nós já falamos. Isso, inadimplência real. Temos aqui um outro relatório, na verdade é o mesmo relatório, só que agora ele está mostrando para nós a inadimplência atualizada. Então, como vocês podem ver, ela é bem menor em relação à inadimplência real, porque basicamente você já conseguiu receber tudo aquilo que você precisava receber dos meses anteriores no dia de hoje. Tá certo? Bom, falamos um pouquinho aqui de planejamento, vamos falar da prevenção. A prevenção nada mais é do que você deixar o teu aluno, ou o responsável financeiro do teu aluno, ciente de que ele precisa pagar. Então, como que nós fazemos isso? Ao mesmo tempo que a gente tem que avisá-lo disso, nós temos que criar facilidades para que ele tenha condições de pagar sem nenhum tipo de dificuldade. Eu estou com um boleto aqui, eu perdi o boleto. Eu preciso de uma nova via de boleto. Ele liga na escola, eu preciso de uma nova via de boleto. A escola, não, você vem aqui buscar. Cria-se aí uma dificuldade. Eu preciso pagar o meu boleto, você manda por e-mail? Não, mas eu não tenho acesso a e-mail, eu não utilizo a internet. Cria-se aí uma dificuldade. Então, você precisa ter os canais para você conseguir entregar essa fatura, esse boleto para o teu responsável financeiro, para que ele consiga pagar. Ao menor sinal de dificuldade, gera-se aí uma possibilidade de atraso. Então, é o que a gente não quer. A gente quer prevenir isso, quer que ele pague em dia. Então, vou dar algumas dicas para vocês de como fazer essa prevenção. Bom, a primeira delas é utilizar a cobrança bancária registrada. É o boleto bancário. Hoje nós trabalhamos com emissão de boletos, as empresas como um todo, é a cobrança registrada e ela é obrigatória. A nossa Federação de Bancos Brasileiras estipulou aí recentemente um cronograma para que todo mundo se adequasse a essa modalidade e, obviamente, que essa modalidade ela traz benefícios. Então, primeira coisa, vamos utilizar a cobrança bancária registrada para poder oferecer boletos de pagamento para os teus alunos que pagam em dia. Okay? Nós temos também a questão dos descontos por antecipação. Então, dependendo do dia que você negociou com o aluno para poder pagar aquela parcela, o vencimento daquela parcela, se for interessante para a escola, você negociar datas antecipadas para pagamento antecipado com um determinado desconto para você estimular a sua adimplência e você facilitar o teu fluxo de caixa. Ou seja, aquele dinheiro que entra antes, você consegue utilizar ele antes. E ao mesmo tempo você estimula o teu aluno a pagar em dia. Vamos pensar pela lógica inversa. O valor da tua parcela, se o aluno não pagar essa parcela em dia, ele vai perder aquele desconto. Então, perder o desconto eu acho que é uma questão até muito mais forte do que você ter o direito a desconto por pagamento antecipado. Então, de fato, o teu responsável está perdendo o direito a ter aquele desconto se ele não pagar em dia. Okay? Temos também que oferecer diversos meios para que o aluno acesse o título para pagamento. Então, nós vamos falar isso um pouquinho lá na frente, tá? Sobre esses meios e como que a gente aqui no escolar
consegue oferecer o acesso e diversos meios para que o teu aluno, o teu responsável financeiro, tenha condições de pagar a tua parcela em dia. E ao mesmo tempo, finalmente, essa é a questão mais importante, notificá-los de que esse débito está para vencer e no dia que estiver vencendo. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o boleto. É natural, o nosso sistema de gestão já oferece a integração para emissão de cobrança registrada em boletos dos diversos bancos brasileiros. Temos aí os principais bancos brasileiros que nós trabalhamos e alguns outros regionais implementados na sua cobrança registrada e todos os aspectos de desconto por antecipação, multa e juros, enfim, nós temos a solução bem parametrizada nesse sentido. E a cobrança registrada, uma das coisas que nós percebemos que ela gera no que diz respeito à facilidade é o DDA. Então, hoje não tem mais essa desculpa de que eu perdi meu boleto, eu preciso da via. Tudo bem, eu posso te mandar uma via impressa, eu posso te mandar uma via digital, um PDF por e-mail, mas se você tiver uma conta corrente, se você tiver um aplicativo da tua conta bancária ou até mesmo acesso ao terminal eletrônico, um caixa eletrônico do banco, existe uma opção que se chama DDA, débito direto autorizado. Os boletos registrados, eles sempre vão estar à sua disposição de maneira eletrônica. Por quê? Porque eles são registrados no seu CPF. Então, uma vez que você registra esse boleto e ele vai para o banco, ele vai lá para cima e todo mundo enxerga ele, todo mundo eu falo, as instituições bancárias. Do seu celular você vai acessar a opção DDA, você vai procurar os boletos a vencer no teu CPF e, obviamente, esse boleto já vai estar diretamente lá. Cria-se aí uma facilidade e fica a minha dica para que você consiga, para que você estimule o responsável financeiro através de comunicação. Você pode criar uma cartilhazinha ou um e-mail informativo de que ele pode se valer do DDA para efetuar o pagamento. Isso traz facilidade para ele e isso evita vários atendimentos por parte da escola, de ter que gerar uma segunda via, de ter que enviar uma segunda via, certo? A questão do desconto ela é muito óbvia, isso basicamente todas as instituições que a gente trabalha, as 200 instituições que nós trabalhamos hoje, eles utilizam isso como maneira de estímulo, né? Você ofereceu desconto por antecipação, ou seja, a parcela vence dia 15, o valor do boleto é R$500. Se você pagar até o dia 10, é R$400. Então isso a gente deixa bem claro dentro do sistema para que você possa parametrizar e para que você possa enviar para o banco da maneira correta, né? Então, hoje você consegue trabalhar com até 3 datas. Então, se você tem o desconto, você tem um boleto que vence no dia 20, você pode criar com 3 datas antes ao vencimento. Você tem dia 15, dia 10, dia 5, isso aí você escolhe a maneira como você quer trabalhar. Okay? Geralmente estamos acostumados a trabalhar com um desconto no máximo 2. Tá? 3 já fica um pouquinho mais confuso, mas dependendo do critério, da maneira de trabalhar da escola, pode dar certo. E a gente tem que oferecer os diversos meios para que o aluno responsável acesse o título. Como eu havia falado do DDA antes, eu vou falar para vocês aqui a nossa interface de acesso do aluno, que a gente chama de painel do aluno. O aluno ele consegue acessar essa interface tendo seu usuário, tendo sua senha, e ele vai acessar a parte financeira. Existem vários outros tipos de acesso na parte pedagógica, mas a parte financeira ele também consegue, de maneira que ele consegue emitir essa segunda via, inclusive se ela tiver em atraso ou não. E outras informações no que dizem respeito também a se está pago, se não está pago. Além da interface online que você consegue acessar do navegador, nós temos também o aplicativo. Então você consegue acessar a parte financeira do aplicativo que o aluno ou o responsável pode instalar tanto pela Play Store, Android, quanto pela Apple Store, iPhone. E o DDA, que
estamos cansados de falar aqui, que você consegue oferecer para o teu responsável. Seria até interessante você fazer essa comunicação com ele de uma maneira mais incisiva, porque o DDA ele é uma opção que pode te fazer uma economia em relação a custos de atendimento e melhorar a tua adimplência, caso você consiga efetivamente entregar essa informação para o teu aluno ou para o teu responsável. Então, dentre esses meios, os alunos, os meios de comunicação, a gente tem como meios passivos, aplicativo online, aplicativo, painel do aluno. Os alunos eles têm que necessariamente procurar, entrar e saber se a informação está lá. Então, para a gente suprir essa passividade dessas interfaces, nós temos também as notificações proativas, que são notificações que são enviadas pontualmente para essas pessoas, para que elas se recordem de que elas têm um compromisso financeiro com a escola. Então, essas notificações elas podem ser feitas e são feitas tanto pelo aplicativo, notificações push, que são aquelas notificações que descem real time no celular da pessoa. Celular SMS, caso a pessoa não utilize o aplicativo, você pode disparar por SMS. E e-mail, caso a pessoa prefira receber essas notificações por e-mail. Então, geralmente essas notificações, elas não só da parte financeira, nós temos também opções de notificações pedagógicas como um todo. Como o nosso foco aqui é inadimplência, vocês podem ver muito bem que nós temos notificações onde o aluno pode receber a notificação quando a parcela estiver vencendo no dia, pode receber quando ela estiver em atraso, dada uma frequência, e pode receber uma notificação também quando a parcela estiver recebida, quando ela estiver quitada. Bom, falamos um pouquinho aqui de prevenção, vamos falar o combate. Essa é a parte mais complicada, porque a parcela já está em atraso, o aluno já está inadimplente. Como que eu posso fazer para tentar diminuir ou para tentar receber ao máximo aquilo que eu preciso receber? Então, vou citar aí 3 questões para vocês, que são questões muito simples. Tá? Primeira coisa, mais importante de tudo, categorize seus inadimplentes. Se eles são reincidentes ou ocasionais. Por que isso? Porque inadimplente ocasional tem que ter um tratamento diferente. Fiquei doente. Viajei e aconteceu uma coisa que eu não consegui pagar. Esse tipo de inadimplente, que é aquela pessoa que atrasa uma parcela por ano, até 2, e tem uma justificativa plausível para isso, nós temos que fazer um tratamento diferente para aqueles que são reincidentes. Que é aquela pessoa que de fato sempre atrasa mais de uma, paga uma, não paga outra, enfim. Saiba categorizar os teus inadimplentes. Segundo, defina sua régua de cobrança. Hoje se fala muito em empresas de cobrança, contabilidade, advocacia. Você definir uma régua de cobrança. Basicamente significa você definir um cronograma para o que deve ser feito, quais são as etapas que devem ser feitas em relação à abordagem aos inadimplentes, seguindo aí uma cronologia fixa e estipulada. E por fim, sempre trate com respeito e nunca de maneira diferente seus alunos inadimplentes. Então, não preciso falar mais nada. Saiba categorizar os teus alunos inadimplentes de maneira justa, ok? E aí nós vamos falar um pouquinho da régua de cobrança. Então, a régua de cobrança, ela não existe uma solução bala de prata, não existe uma fórmula mágica para isso. A escola ela precisa definir qual é o processo mais adequado da régua de cobrança. Como que ela faria isso? Defina quais são as etapas em dias, dia 1, dia 5, dia 10, dia 30 após o vencimento, o que ela vai fazer em relação à cobrança. Então, dia 1, mande um e-mail, dia 5, envie um SMS, dia 15, 2 semanas após o vencimento, faça uma ligação telefônica, envie uma cartinha e, por fim, faça a negativação. A escola tem que entender o seu público,
e tem que saber qual é a maneira mais adequada de você fazer essa régua de cobrança de uma maneira saudável e que você consiga o que você precisa, que é receber as suas parcelas em atraso. Então, como vocês podem ver, a gente trabalha de uma maneira bem genérica em relação à régua de cobrança, onde a gente te possibilita parametrizar isso. De que maneira? Nós temos notificações. Essas notificações, nós temos aí e-mail, SMS, aplicativo. Você consegue definir a notificação para esses 3 meios de uma forma parametrizável e que o aluno consiga receber, certo? Nós temos também um relatório de controle de inadimplentes. Esse relatório ele mostra basicamente aqueles que estão mais inadimplentes, aqueles que estão menos inadimplentes, e a partir daí você consegue de fato categorizar. Então veja bem que o que eu estou mostrando aqui basicamente para vocês são interfaces da nossa plataforma que realmente estão aí para te ajudar, certo? E para poder você atacar justamente o que nós estamos falando aqui. Então nós temos aí esse relatório de inadimplentes que vai filtrar, vai mostrar essas informações. Quem está devendo, quanto está devendo, há quanto tempo está devendo, qual o telefone dele, né? Nós temos modelos de carta de cobrança, onde você pode enviar a carta de cobrança impressa para os seus alunos. Isso faz parte da régua de cobrança. Você pode definir a partir de determinado dia após o atraso, enviar a cartinha. Temos também o histórico de cobranças, que uma vez que você define que está na hora da gente entrar em contato telefônico com o responsável financeiro do aluno, você consegue manter esse histórico dentro do próprio sistema. Então você tem uma tela de controle de cobrança, onde você pode controlar não só as ligações, como também o envio das cartinhas, por exemplo. Ok? Temos também, por fim, caso as negociações, caso durante todo o processo da régua não houve sucesso na renegociação ou no recebimento da dívida, nós temos aí um controle de negativação. Lembrando que você consegue anotar dentro do sistema se aquele aluno foi negativado ou não. Obviamente que o processo de negativação, o protesto, ele tem que ser feito pelo sistema da empresa específica. Serasa, SPC, protesto cartório, enfim. Você faz o processo e anota no sistema que ele foi negativado. E o sistema ele te ajuda, ele te notifica quando esse título foi pago, te notifica de maneira explícita para que você possa, enfim, tirá-lo do protesto imediatamente após o pagamento. Ok? E por fim, sempre trate com respeito e nunca de maneira diferente seus alunos inadimplentes. Lembrando que aqui a inadimplência ela não é um problema da escola, ela é um problema de todos. A escola está perdendo, o aluno está perdendo, então a gente se tratando de igual para igual aumenta e muito as chances da gente receber aquilo que a gente precisa. E todo mundo sai feliz no final e todo mundo sai contente. Para a gente finalizar, quero citar aqui um case de uma escola, um parceiro nosso que já está aí há alguns anos conosco, que é a escola Colibri. Eu vou abrir aqui para vocês, vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Então vamos lá. A escola Colibri é parceiro nosso há vários anos e é um case de muito sucesso. Temos até que agradecer ao Marcelo por ter aberto as portas para que a gente pudesse fazer essa pesquisa e realmente atestar que o escolar realmente fez uma diferença concreta, não apenas direta, mas também indireta em relação à inadimplência na sua instituição de ensino. Então, o Colégio Colibri é conterrâneo nosso, estamos aqui em Uberlândia, Minas Gerais. É uma escola de ensino infantil até o Fundamental 2. Então, eles já estão aí há 25 anos no mercado. Então, a principal preocupação deles é proporcionar de fato um ensino de qualidade de maneira mais simples. E o desafio deles é uma escola que, por se tratar de uma escola que se preocupa com o dia a dia dos seus alunos e professores, sempre contou com o auxílio de um software. Então, o desafio deles era ter um sistema online que ligasse escola, professores e pais em tempo real e também, como a maioria das escolas particulares, reduzir a inadimplência.
Então isso é uma das principais preocupações. Você tem a preocupação de linkar todos esses atores, todos esses interessados, e ao mesmo tempo você reduzir a tua inadimplência. Então o que eles fizeram? Primeiro, no âmbito da cobrança, eles sempre optaram pela forma de correspondência telemarketing. Então é a cartinha, chegava, pegava, imprimia a cartinha e mandava para o pai. E um telefonema da instituição avisando sobre o vencimento. Ou seja, eles tinham uma régua de cobrança, que é uma régua demasiadamente simples, okay, que de certa maneira funcionava, mas ainda assim mantinha-se um nível de inadimplência mais alto. Depois que o escolar foi implementado na escola, eles passaram a utilizar uma ferramenta que vem simplificando o método, que basicamente utiliza-se de disparos de SMS, e-mail e o controle das ligações antes do vencimento da fatura e após. Então isso vem auxiliado bastante. Percebam que os disparos de SMS, e-mail e ligação, nós estamos falando aí de prevenção, ok? E aí nós temos as notificações após o vencimento como forma de combate. Soma-se aí também a cartinha de cobrança, tá? E as ligações pós-vencimento. Então veja aí que nós temos o aplicativo, né? E finalmente, trabalhando a régua de cobrança de uma maneira mais detalhada, trabalhando a prevenção, obviamente que temos aí um planejamento, uma prevenção e um combate. Nós temos dados reais de que desde 2014 para cá a escola conseguiu diminuir consideravelmente a sua inadimplência até o final do ano passado em 50%. Ou seja, eles tinham uma inadimplência num patamar ainda maior do que a estimativa que nós temos, de 15 a 20%. Conseguiram trazer de 29% para 16,9% 4 anos depois. Isso tudo com o auxílio da nossa ferramenta escolar. Bom, por hoje é só. Gostaria de agradecer a tua atenção nesse vídeo. Desejo a você, gestor, professor, diretor de escola, muito sucesso na sua empreitada. Me coloco à disposição para que a gente consiga trazer mais sucesso ainda para a tua instituição de ensino e te oferecer a melhor opção em tecnologia para gestão de escolas. No mais, é só isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Bom trabalho para todo mundo e a gente se fala. Um abraço. Até logo.